Oi, Léo de 2005. Hoje eu quero falar com você sobre alguns filmes que simplesmente conseguem captar os nossos sentimentos melhor do que nós mesmos, colocando em foco movimentos emocionais nossos que outrora estavam desfocados, embaçados. Filmes têm esse poder. A gente vive com os personagens, vive a jornada deles e aí, de repente, nos percebemos com lágrimas nos olhos em uma cena específica e você nem sabe por quê. Isso acontece muito comigo e eu paro pra pensar, por que as minhas bochechas estão molhadas justo aqui nesse momento da história? O que aconteceu aqui? E faz sentido talvez eu chorar aqui. A vida que eu levei até o momento de assistir a esse filme me fez chorar aqui. Vai ver, o filme é sobre o relacionamento entre um irmão e uma irmã, ou é a história trágica de uma pessoa atravessando por sua vida no piloto automático ali aos seus sentimentos, e você se identifica com isso, isso diz pra você, informa você como você tá sentindo, informa quem você é, ou pelo menos te ajuda a entender melhor você mesmo, pra daí você poder pensar sobre quem você quer ser. Aqui estão 5 filmes que falam pra nós, eu, você, exatamente como nós nos sentimos em diversos níveis e momentos da nossa vida, começando pela infância. Qual o filme que mais representa os nossos sentimentos durante a infância? Pra mim é... Pera, antes de continuar eu quero deixar uma informação bem útil pra você em casa hoje assistindo essa mensagem aqui que eu tô enviando pro futuro, pra mim mesmo no futuro. Todos os filmes que eu vou falar aqui estão disponíveis no Telecine, que você pode assinar direto pela internet. A plataforma de streaming tem mais de 2.000 filmes no catálogo e várias listas como essa daqui. Clica nesse link na descrição para 30 dias grátis e vê o que você acha. Estamos em um momento de quarentena. Assistir a lista de filmes como as que estão no Telecine é uma maneira gloriosa de passar esse tempo e também para entender melhor os nossos sentimentos. E qual é o filme que mais define os nossos sentimentos durante a infância? A História Sem Fim. Hang on tight! Quando a gente era criança, eu assisti e reassisti a esse filme em loop como se fosse um vídeo de TikTok. A História Sem Fim conta a história de Bastian, um menino que perdeu recentemente a sua mãe, que sofre bullying, que o pai não se aproxima dele de verdade, não faz nenhum esforço para construir um laço afetivo real baseado na troca de sentimentos, na vulnerabilidade. O pai só fala para ele superar a perda da mãe assim. We can't let Mom's death be an excuse for not getting the old job done, right? Então Bastian se mergulha nos livros como um escape, se joga no mundo da imaginação. E o pai... Bastian, you're old enough to get your head down out of the clouds and start keeping both feet on the ground, right? Bom, o meu pai falava que ser criança é viver no mundo da imaginação. Eu lembro de ele falando isso pra mim nessa sala até hoje, e essa é sobre isso que é A História Sem Fim. Fala sobre como quando você é criança, você se está conectado com os seus sentimentos, a tal ponto em que eles se expandem além do seu corpo material. Eles saem da sua cabeça, do seu coração, do seu espírito e criam vida própria. Criam um mundo de fantasia, em que você pode ser quem você quer ser, viver o que você quer viver, em que os seus sentimentos são escutados, valorizados, em que você é acolhido, em que os seus sentimentos são tão efervescentes e presentes que eles passam a caminhar com as suas próprias pernas. Ou melhor, eles podem voar com o seu próprio corpo. A sua imaginação tem vida própria. E viver nesse mundo de fantasia não é um escape, não é uma fuga para não lidar com os problemas reais, como o pai do Bastian sugere. É uma forma de processar o mundo real para que a gente possa retornar a ele e aí colori-lo com a magia, a beleza, o esplendor da nossa imaginação. E assim transformar um mundo ordinário em algo além. Mas aí nós crescemos e viramos adolescentes. Durante a adolescência, muitos sentimentos borbulham dentro de nós. Confusão, medo, insegurança. E nós queremos falar desses sentimentos. Queremos que outras pessoas, principalmente os mais velhos, nos escutem e valorizem o que a gente tem aqui dentro. Porém, não é isso que acontece. Muito do que a gente vive aqui é podado por adultos como esse. Stop daydreaming. Start facing your problems, okay? E como esses. High school is even worse than middle school. If my parents ask me about it, I probably won't tell them the truth. Pra mim, o filme que melhor coloca em imagens os meus sentimentos nessa época em que a gente quer expressar o caldo emocional borbulhante daqui de dentro, mas nos sentimos invisíveis,
é as vantagens de ser invisível. I am writing to you because she said you listen and understand. I just need to know that people like you exist. Esse é um filme que eu chorei assistindo e eu não sabia exatamente porquê. O filme conta a história do Charlie, um garoto super sensível, bem mais sensível que os colegas ao seu redor, vivendo seus dias. Por sentir tanta coisa, ele acredita demais, ele é ingênuo demais, ele tem medo demais, ele se isola, ele imagina demais. Ele é introspectivo e vive no mundo dele, nos livros, na imaginação, mas ele quer se conectar, ele quer trocar com outras pessoas. E o filme é a jornada de Charlie esbarrando fisicamente e emocionalmente com outros adolescentes que também, cada um deles, é um universo complexo de sentimentos e emoções. E eles se chocam, colidem, e nós assistimos a esse choque através do olhar do Charlie. E como eu me identifico com o Charlie, eu tenho certeza que muitos de vocês também vão chorar quando ele não consegue entender o amigo, vão chorar quando ele é o único que consegue entender o amigo, vão chorar com o quanto ele é afetuoso e o quanto as pessoas ao redor não compreendem essa demonstração de carinho dele, pois a gente como sociedade, em termos estruturais, é criado para construir barreiras e não permitir conexões sinceras, pois senão o outro pode te ferir. E as pessoas se fecham de Charlie e optam por não conversar de verdade com ele. E optam por acreditar que o garoto é estranho, é tímido, é na dele, quando na verdade ele tem um universo dentro dele que se fechou exatamente porque ninguém realmente se aproximou dele. A única pessoa que se aproximou dele, na verdade, traiu a confiança. Bom, eu não vou dar spoiler aqui. Esse filme me fez entender os meus sentimentos quando eu era adolescente. Você passa pela adolescência, e às vezes durante a adolescência também, mas você vive paixões intensas. Momentos em que você sente tanta coisa por uma pessoa que você acha que vai explodir. E tá aberto a uma paixão assim é estar exposto, é ser vulnerável. Porque quando essa paixão é concretizada, você se pergunta se ela é uma coisa boa ou ruim. Porque é tão bom que saber que vai acabar um dia te destrói, que o medo de perder um dia te destrói, de talvez perder um dia te destrói. Sabe esse sentimento? Pra mim, o filme que coloca esse sentimento da paixão intensa que a gente vive quando é jovem, não necessariamente quando é jovem, mas geralmente sim, é Call Me By Your Name. O filme conta a história de Elio, um garoto que vai pra casa da família na Itália e se apaixona por um assistente de trabalho do pai, o Oliver. Elio vive uma paixão ardente de descoberta sexual, de descoberta de quem ele é, através do afeto, através de uma autopermissão em ser vulnerável. E isso pode ser perigoso e muitas vezes é perigoso. Elio tem uma vulnerabilidade durante o filme que nós apenas temos, geralmente, de novo, quando nós somos mais jovens. E que a vida, ao nos machucar, faz com que a gente se feche, crie muros para que a gente não se machuque de novo. E aí, quando a gente vai ver, somos adultos incompletos. Incompletos porque a gente não nos permitimos mais abaixar os muros e deixar que as flores dentro de nós respirem, cresçam e um dia morram. Sim, morram, mas o luto é o preço que a gente paga pelo afeto, pelos sentimentos. E ver esse filme para relembrar disso, e se a gente já se fechou dentro de nós mesmos, relembrar que a gente ainda pode resgatar aquela ingenuidade da nossa juventude em que a gente simplesmente se permitia. É perigoso. A gente pode se machucar. Mas a alternativa, que é se fechar completamente, também não é a solução, também machuca. Eu espero que o Elio se permita a vulnerabilidade novamente dentro dele, mesmo depois dele se tornar uma pessoa mais velha. Que ele não perca a sua capacidade de sentir, de imaginar um mundo em que somos quem queremos ser e vivemos aquilo que queremos viver. Depois nós passamos para a fase adulta. Ser adulto significa muita coisa. Para você, qual é o momento que você acredita que te faz um adulto? Aquele estalo, aquele clique que te transforma a ingenuidade e frescor da infância na responsabilidade rígida que a adulteza nos exige. Eu acredito que o momento que clica e nos faz adultos não é, sei lá, a habilidade de ser firme ou agressivo em situações desafiadoras e assim triunfar, sabe? Existe uma ideia de que ser adulto é isso. Se tornar adulto é deixar de ser ingênuo, se tornar alguém firme, duro, com o pé no chão. Start keeping both feet on the ground, right? E se a situação demandar, se for necessário, usar agressividade. Não agressividade física, necessariamente. Agressividade no seu comportamento. Fechar a cara e enfrentar o negócio, resolver os problemas. Eu acho isso bulhufas, eu acho que requer muito mais força de vontade e espírito continuar sonhando, imaginando e tendo esperança, mesmo quando a situação é desafiadora,
principalmente quando esse é o caso. Por isso, pra mim, ser adulto é marcado por um outro ritual que não envolve matar a sua capacidade de sonhar e imaginar. Ser adulto é o momento em que você percebe que os seus pais erraram na sua criação e ao mesmo tempo acertaram também. É perceber que sim, muitos pais fizeram o que eles acharam certo. Tipo, um pai ser super agressivo e exigir que o filho seja um homenzinho patriarcal, mas ao mesmo tempo ele também mostra pro filho um mundo em que ele pode ser ele mesmo e escutar o garoto ou garota quando ela decide sonhar e criar uma história. Não poda totalmente a sua imaginação. É perceber os dois lados dos nossos pais. E o filme que pra mim representa isso muito bem é O Castelo de Vidro. Rich city folk live in fancy apartments. But their air is so polluted they can't even see the stars. Eu assisti a esse filme porque o diretor é o Destin Daniel Cretton, que vai dirigir o filme do Shang-Chi pra Marvel, que eu tô animadíssimo pra assistir, e me surpreendeu demais. O filme conta a história de Jeanette, interpretada pela Brie Larson, crescendo dentro de uma família pobre composta pelos irmãos e os pais. Em paralelo, a gente vê ela já uma adulta e como ela tem ressentimentos com relação aos pais, como ela não gosta da forma que ambos criaram ela e os irmãos. O pai, interpretado pelo Woody Harrelson, faz coisas como isso. Pra ensinar ela a nadar, por exemplo. A mãe não dá atenção e fica pintando quadros, vivendo no mundo dela. A família é disfuncional. O pai bebe e tem comportamentos patriarcais. Ele é violento verbalmente. I don't want to hear another damn word about whatever did or didn't happen. Brian's a man. He could take care of himself. Can't you? E eu acho que muita gente pode se identificar com isso, com a parte em que os pais erraram, mas também com a outra parte. A parte em que o pai de Jeanette estimula a sua criatividade. Dr. Taylor said we should go to real school. A real school, huh? This is as real as it gets, kid. Mostra pra ela que sonhar é uma das coisas que dá sentido à vida. Eles não têm nada, mas sonhar com um castelo de vidro que eles viverão no futuro. What are you doing? Hey. We're finally gonna build it. Really? Une a família, cultiva o afeto, o carinho, o amor entre eles. Os pais estimulam a imaginação, a criatividade, o lúdico, o tesão pela vida nos filhos. Jeanette adulta, durante o filme, começa a enxergar isso, vê os anjos e os demônios que os pais foram. E quantos de nós não se sentem exatamente assim depois de adultos? E por fim, o último filme que eu queria colocar aqui, que me ajuda a entender os meus sentimentos, é Matrix. Por que Matrix? Todos os filmes que eu falei até agora foram momentos na nossa vida em que nós sentimos e que os filmes conseguem concretizar essa coisa abstrata que são as nossas emoções e falar pra gente, ó, é assim que você se sente, não é? E você percebe que sim, e você se entende mais, e você percebe que não tá sozinho, e esse momento de autopercepção e autoconhecimento libera uma onda quente em nossos corações. Agora, e Matrix? Bom, o que Matrix faz pra mim é fazer eu entender melhor os meus sentimentos no que se refere a dúvidas existenciais. Quem nós somos? Para onde vamos? Qual é a natureza da nossa realidade? Somos o centro do universo? A ciência mostra que não, que a gente achava que a Terra era o centro do sistema solar, mas aí, é o Sol. E o Sol não é único, existem bilhões de estrelas como o Sol no universo, e quem sabe não existe um multiverso e existem bilhões de universos também, sei lá. E Matrix, pra quem não sabe, a trama do filme é a jornada de Neo que descobre que toda a sua realidade, na verdade, é um software hiperdesenvolvido e que máquinas cultivam seres humanos como plantações, mantendo eles nesse mundo digital que é tão real quanto o mundo real, fazendo uma alusão aqui à caverna de Platão. O mundo que o Neo achava que era, simplesmente não era, e ele não tinha a menor ideia, e isso saía completamente da sua imaginação. Não, na verdade, ele poderia imaginar assim, no mundo da Matrix dele, que ele vive num mundo digital. Tanto que foi alguém aqui no nosso mundo que imaginou o filme Matrix, que tem exatamente a premissa que tem. O que eu quero dizer é, nós humanos hoje conseguimos imaginar que, ei, talvez a gente viva numa Matrix, num mundo digital, que seres super avançados criaram e estão observando ou testando a gente como num The Sims avançadão, sei lá.
Agora imagina alguém na época de Júlio César em Roma ou de Gengis Khan na Mongólia. Nunca eles imaginariam um mundo digital. Nunca eles imaginariam viver numa Matrix. Mas vai que é na Matrix mesmo que a gente vive. Aonde eu quero chegar com isso? Matrix pra mim me mantém humilde. Eu tenho essas questões existenciais assim como todo mundo tem no planeta, e Matrix me mostra que o que eu imagino que seja, talvez, provavelmente, com certeza é algo tão fora da minha imaginação, do meu alcance criativo, como seria para Gengis Khan imaginar que vive na Matrix. E isso me traz uma sensação de que eu não tô sozinho. O que o Neo sente em Matrix é o que nós sentimos a respeito de nossas vidas quando imaginamos o nosso lugar cósmico no universo. Somos pequenos, mas também somos grandes e podemos manipular uma parte minúscula da realidade e fazer sentido de nossa existência e sonhar. Sonhar como quando a gente era criança. A gente só pode imaginar um mundo como Matrix se a gente sonhou como o Bastian um dia na nossa infância. Eu acredito que a gente só entende, só processa de verdade os nossos sentimentos quando a gente está confuso, se a gente se permitir ao longo da vida continuar sonhando e imaginando e criando mundos como o de fantasia. É isso que vai permitir a gente trocar com outras pessoas na nossa adolescência. É isso que vai permitir a gente viver uma paixão incandescente. É isso que vai permitir a gente crescer e se tornar um adulto rico, não em termos materiais, mas de espírito. E por fim, é imaginar, é criar, que vai fazer a gente poder processar o nosso lugar nesse universo infinito. Usar a criatividade alimentada pelos nossos sentimentos para fazer sentido da imensidão inalcançável que é o tudo. Essa é a minha lista de filmes para entendermos os nossos sentimentos quando tudo parece confuso. Qual é a sua lista? Faz esse exercício, é muito divertido fazer e escreve aqui pra mim nos comentários. Léo de 2050, até o próximo vídeo.